Caralho, velho, tá difícil falar, hein? Hoje tô parecendo você. Parece comigo, né? Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 9 de maio de 2020 até o dia 15 de maio de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole. Mais uma semana e tenho a primeira impressão que essa semana ela vai ter muita rotina, que vai ter grandes reflexões, uma minha e uma sua. Estou certo? Olha aí. Pô, até agora tá acertando tudo. Então, essa é a minha primeira impressão desse programinha. Pode estar errada. Pode estar errado, mas pode estar certo também. E aí, cara, me fala como é que foi a sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Tá, então, a minha semana ela segue no kit básico, né, de isolamento, igual a todas as outras que eu vim relatando aqui desde que começou esse período, fazendo o meu lockdown aqui em casa, né, mais severo do que a quarentena em si, mas necessário pra dar margem dos caras aqui da cidade que não respeitam a quarentena direito. Alguns têm que fazer uma quarentena mais severa pra dar essa margem. Eu, então, tô nisso, sigo daí estudando francês e meditando, né, minhas ofensivas, minha sequência nos aplicativos aqui estão ininterruptas, então, né, sigo aí mantendo a regularidade. Também, como regularidade, sigo mantendo bons resultados no Facebook Ads, né, que eu já vim comentando nas últimas semanas. E aí, de diferente, essa semana aconteceram algumas coisas diferentes do que eu venho relatando aqui. Pra começar, que eu recebi uma ligação, não lembro que dia ao certo, mas foi no começo da semana, talvez terça-feira, de um amigo meu, o Fernando, lá de Belém, né, é um amigo meu que eu conheci lá em Leeds. Então eu saí do Brasil pra fazer uma baita de uma amizade com um cara que mora no outro canto do Brasil. A gente conviveu alguns meses lá em Leeds e a gente mantém contato, trocando mensagem e tudo. E aí ele acabou me ligando, inesperadamente, assim, porque ele tava precisando de uma ajuda, assim, pra divulgar uma pesquisa pra um colega dele. E aí por mensagem eu tinha passado umas orientações, né, uns pitacos que eu tinha visto ali que poderiam dar uma incrementada. E aí ele me ligou, tá, pra daí a gente já resolver mais rápido e trocar uma ideia, se atualizar de como é que tá a vida um do outro e tudo mais. E muito bom, né, um bom amigo e, sei lá, eu valorizo bastante a amizade aqui pra gente... Eu preciso uma hora fazer uma vinheta do poder da amizade, né, uma vírgula sonora, porque é um tema tão recorrente aqui e faz tão bem pra gente, né. E bom, tirando essa questão da ligação, eu também me dediquei boa parte da semana a fazer alguns artigos para submeter para o ENAMPAD, que é um evento, para quem não é do meio acadêmico, especialmente da administração. Eu acredito ser uma unanimidade, né, que é o maior evento de pesquisa acadêmica aqui da administração no Brasil, né. E aí eu estava dando uma trabalhada nisso, pegando partes da minha tese que poderiam gerar artigos, né. Então eu dei conta de trabalhar em 2 para submeter na próxima semana. Eu terminei o último na tarde de hoje, e aí eu tenho uns dias para dar uma distanciada do texto, e na segunda-feira eu volto a dar uma revisada nele e fazer alguma adequação, né, revisar formato e tudo mais, de configuração de orientações, né, do evento. Tenho até terça-feira para fazer isso, então tenho alguns dias aí de margem para poder olhar para o texto de novo com um olhar um pouco mais crítico, né. Além disso, eu também acompanhando, né, faço um acompanhamento aqui da situação da Covid aqui em Maringá, né. Eu e um amigo meu biólogo, a gente acaba conversando todo dia, acompanhando a evolução dos casos e tudo mais, né, fazendo um planejamento de evolução, e eu acabei olhando as atualizações na página, na fanpage, né, lá no Facebook da Prefeitura aqui de Maringá, que eles divulgam os boletins diários. E aí eu olhando os comentários, minha reflexão vai partir daqui, que é um brigueiro lá na área de comentários, e eu fico, nossa, o pessoal não quer dialogar, eles só querem sair gritando, né, e eu vou refletir um pouco mais sobre isso aqui daqui a pouco, então eu vou voltar aqui, mas daí o último acontecimento agora, pra fechar minha semana, eu também conversando com outros amigos meus aqui da cidade, eu tenho percebido como é que eu tô deslocado de como é que a cidade tá se comportando, porque alguns deles falando que eles, por compromissos profissionais, eles precisam circular, né, e eles comentaram, assim, que a cidade tá com um ritmo de vida normal, né, o pessoal não tá levando tão a sério, por a quarentena ter funcionado no período, né, mais severo aqui, o pessoal agora acha que não precisa mais se cuidar, e aí a região central aqui da cidade, cheia de carros, o pessoal não conseguindo achar lugar para parar o carro de tão movimentado que tá o centro, e assim, eu vejo que eu tô deslocado dessa realidade
realidade, porque eu não tô saindo de casa há muito tempo e eu sei que as coisas não estão tão positivas assim, né? Porque eu, como eu disse, tenho feito acompanhamento aí da progressão dos casos. E, bom, aí minha semana é isso. Agora acho que eu devolvo a palavra pra você, pra seguir com o teu relato, e aí depois a gente segue para as nossas reflexões. Muito bem. Sobre o Enampad, acredito que dá pra definir como o maior quantitativamente, mas qualitativamente aí cada um com as suas questões. Primeiro, já vou aproveitar o gancho que você tinha falado sobre a vida na cidade aí, sobre estar normal ou não. Aqui em Cascavel, particularmente, a minha rotina não foi afetada, né? Só diminui a questão do movimento, mas pacientes com câncer vão continuar com câncer, independente de ter o Covid ou não circulando por aí, né? Então, pra nós, não teve fechamento, não teve lockdown, não teve nada do gênero, só uma atenção especial com os cuidados e recomendações da OMS, né? Então, máscara, luvas, álcool em gel, higiene redobrada, né? Tudo mais pra conseguir manter um ambiente mais saudável possível. Mas, agora, nesse momento que a gente está gravando, né? No dia 15 de maio, a cidade aqui tá normal, cara. Tal qual Maringá, as pessoas meio que abandonaram o ritmo da quarentena e estão vivendo suas vidas normalmente. Talvez algumas academias, por exemplo, estão sendo impactadas, né? Porque eu passo em frente de algumas e elas não estão tão cheias quanto costumavam estar. Mas, no geral, assim, questão de gente perambulando nas ruas, gente caminhando sem máscara, sabe? Tá tal qual o Covid não existisse. O que é deveras preocupante, eu diria. Ontem, inclusive, eu saí pra caminhar com meu amigo Gus. E, claro, né, a gente seguiu as recomendações, a gente de máscara e tal, porque ele precisava trocar uma ideia. Enfim, a gente tinha que sair pra resolver um problema dele lá. Então, bom, vamos lá, né, cara? Eu te faço companhia aí. A gente não se toca, usa máscara e resolve tudo. E foi impressionante a quantidade de pessoas que estavam andando sem máscara, correndo, bicicleta e afins, né? No meu caso em específico, eu sempre redobro a atenção, principalmente porque eu tô lidando diretamente com profissionais da saúde, né? Diretamente não, né? Mas indiretamente, porque os pacientes entram em contato com os médicos e os pacientes entram em contato comigo, né? Sim, e você lida diretamente com um grupo de risco bem expressivo, né? Pois é. E, bem, semana que vem as coisas vão ficar ainda mais intensas nessa questão, porque eu começo a substituir a recepcionista, então eu vou estar cara a cara, literalmente, com os pacientes, né? Quando eu tô no administrativo, eu tenho a minha salinha ali e tal, eu faço o máximo pra não ter que sair dali, eu só desço pra buscar água e coisa do jeito, mas agora acabou-se, vou ter que ficar frente a frente. Mas continuando, então, a minha semana, né, narrando um pouquinho dela, ela foi comum, eu diria, não teve nada de grandioso. Talvez os acontecimentos mais variados foram que eu fui ao médico que tinha visto o meu ombro, né? Minhas sessões de fisioterapia acabaram. Então eu fui lá pra consultar com ele, ver se eu já poderia voltar a fazer exercício, né? Voltar a praticar, se o ombro tava ferrado ainda, se eu ia ter que fazer mais sessões de fisioterapia. E aí ele me tirou um raio-x lá, viu que tava tudo certo, mas que ainda assim precisava de uma ressonância. No mesmo dia eu fui no mesmo laboratório que eu tinha feito a ressonância da vez passada. Fiquei surpreso ao descobrir que faz já exatamente 2 meses que eu me acidentei, cara, que eu bati o ombro. Então, surprises. Fiz a ressonância, mas o resultado só vai sair na próxima semana, para daí eu conseguir marcar a consulta de novo e ver se tá tudo ok. Mas ele me disse que eu poderia fazer alguns exercícios, né, que não especificamente forçassem muito o ombro. Então, a gente conversou um pouco sobre alguns que poderiam fazer. E, cara, acho que da minha semana o que aconteceu assim de mais relevante foi isso. Final de semana eu joguei um pouquinho de videogame, assisti algumas coisas, terminei de assistir um anime que eu tinha recomendado na semana passada, que era o Demon Slayer, e acho que é isso, cara. Não aconteceu... teve sim algumas coisas que nessa semana, já renovando o poder da amizade, que não vai ser essa vinheta, mas fica aí, né, várias ideias. Eu conversei bastante com os meus amigos essa semana. Então, tanto com o Gus, né, que eu saí com ele ontem para caminhar, quanto no WhatsApp com o Lucas e com um cara chamado Sbole. Não sei se você conhece. E aí a gente estava trocando ideias e piadas e humor peculiar que nós dois temos. E aí a gente acabou falando sobre como a gente se conheceu, né? As primeiras impressões que a gente teve. Em que você falou que eu era um arrombadinho que ficava jogando joguinho o dia inteiro. E que mesmo assim tinha notas boas, era isso? Era isso aí.
Então, a minha reflexão vai ser sobre isso, mas não vou me adiantar, vou deixar que você, por favor, comente sobre a sua, primeiramente. Comente sobre a sua e dobre sua língua antes de falar de mim. Seu pau no cu. Vamos começar a se xingar? No Facebook, inclusive. A gente vai perder o family friendly aqui mais uma semana. Então, a minha reflexão ela é sobre esses comentários, né, essa interação que eu vi nas redes sociais, especialmente no Facebook, durante a semana, porque, infelizmente, o pessoal tá encarando ciência de uma forma polarizante, né? Coisa que não deveria ser. Deveria olhar para os dados, olhar para a realidade e tirar conclusões. Só que o pessoal não tá aberto a diálogos, ao contraditório, a interpretar mais friamente o que os dados estão dizendo, né? A progressão das coisas, o que deveria ser adotado em termos de medidas, né? De contenção, eventuais sacrifícios que devem ser feitos, porque é uma época difícil que exigem comportamentos muito específicos que fogem da normalidade que a gente estava vivendo. E as pessoas querem viver uma vida normal, criticando medidas de contenção, né, como fechar comércio e tudo mais, né, e outras medidas, né, aplicáveis aqui a essa situação. E aí, olhando essas interações, eu lembrei de um vídeo, né, que o Pedro Calabres, né, que eu já comentei aqui alguns episódios atrás, né, que o canal dele foi recomendado aqui, mas quando ele fez uma participação no canal Ilha de Barbados, que a gente também já comentou algumas vezes aqui, que a gente gosta do canal, né, que é apresentado pelo Cauê Moura, PC Siqueira e Rafinha Bastos, que quando o Pedro Calabres foi lá, né, ele acabou apresentando uma analogia, assim, né, uma forma de a gente olhar essas interações nas redes sociais de uma forma, assim, que me fez bastante sentido e me lembrou, né, durante essa semana, que ele fala, assim, que a rede social parece um lugar que tá todo mundo com aqueles fones de cancelamento de ruído, abafadores, e todo mundo também de megafone. Então, todo mundo bloqueando ou as informações, né, que vêm de volta, e todo mundo só quer gritar. Então, todo mundo só quer mostrar a sua opinião e não tá disposto a ouvir. Só quer mostrar que ele tá certo, que ele sabe que as pessoas não estão vendo a realidade de, olha como esse vírus não é tudo isso e tudo mais. E aí, pessoas que têm um pouco mais de treinamento científico, vamos colocar assim, querendo apresentar as razões, os argumentos, e ninguém acreditando, ninguém, né, se negando a acreditar, a discutir ou aceitar essa outra possibilidade. E eu fiquei nisso, eu olhava aquelas discussões, eu poderia contribuir aqui e falar que a pessoa tá olhando isso de uma maneira equivocada, só que a pessoa não vai mudar. Eu vi ali que já tinha gente interagindo, a pessoa não tava aberta a mudar de opinião. Então, às vezes assim também entra como um complemento, né? Às vezes a gente não compensa gastar esforço em quem não quer mudar. Então, tem que deixar a pessoa viver com as consequências das atitudes dela, né? Pode ser que ela só venha mudar de opinião quando a realidade bater na porta dela. Cara, tudo isso me dá muita raiva, né? Eu tô numa semana aqui que a minha testosterona tá alta, então eu já tô bufando, né? Eu acho que assim, infelizmente a gente vive talvez numa das piores eras possíveis, né? A gente já teve era moderna, era contemporânea, né? Neocontemporânea e afins, e hoje a gente vive talvez o nome mais engraçado de todos os tempos, que é a era da pós-verdade, né, cara? Como se a verdade tivesse algo além de si próprio. E é engraçado porque esse é o resumo dessa era, né? Olha só, se você colocar a mão no fogo, você se queima. Ah, não, peraí, mas essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. Eu não acredito nisso, sabe? Tipo, como se crença fosse tudo. Como se ele fosse além da verdade, sabe? Então, cara, é patético, revoltante e ao mesmo tempo triste pensar que a gente tá numa era dessas, né? Em que a gente tem o maior número de informações disponíveis, só que ainda assim, talvez o menor QI possível no geral das pessoas, porque a gente vive pequenas pinceladas, né? Em pinçadas, talvez. Eu vejo assim, as pessoas construindo narrativas por conta de informações pinçadas. Então ela não domina o conjunto daquela situação, mas ela vê uma coisinha, daí se junta uma série de outras coisinhas que ela já tem no imaginário dela, e daí ela constrói uma narrativa que não pode ser desconstruída. E ela vai levar aquilo ali até o fim. Exato. E assim, a gente sempre cai naquela máxima, né, digamos assim, de que o Covid, ele é uma unanimidade entre
o meio científico, né? Que, em tese, é o que traz a verdade. E a gente sempre tem um pessoal que usa daquele escudo da, entre aspas, síndrome de Galileu, sabe? De que, era o cara que tava prestes a ser enforcado porque falava que a Terra era redonda, e aí ele só não foi enforcado porque ele desmentiu, falou, não, a Terra é plana mesmo aí, galera, e por favor, não me matem. Só que o povo acaba esquecendo que ele tinha estudo, né, cara? Que ele tava com o conhecimento científico ao lado dele. Ele não tava só com uma opinião do tipo, eu acho que é redonda mesmo, hein? Sabe? Então, tal qual grandes pensadores, né? As pessoas têm a mania de usar isso como um escudo, né? Do tipo, mas olha, o cara que inventou o Facebook, ele saiu da faculdade. Olha, o Albert Einstein, ele só tirava notas ruins, sabe? Tipo, umas paradas assim que a galera não consegue entender. Como se estivesse fazendo exatamente o que você falou, construindo essa narrativa do tipo, olha, eu posso ser igual a esse cara se eu sair da faculdade. Mas não é porque ele saiu da faculdade, ele conseguiu entrar na melhor universidade de todos os tempos, sabe? Então, assim, é engraçado como as pessoas... é engraçado como a gente vive essa merda dessa era da pós-verdade. Isso me deixa triste. É só isso que eu tenho pra dizer. É só isso que eu tenho pra dizer. Que só vai servir, se a gente continuar nesse assunto, só vai servir pra gente ficar com mais raiva. Então, vamos pra sua reflexão aí, pra gente dar uma chance a novas interpretações. Tá certo. Então, como a gente tinha comentado já desde o início do episódio, olha só, a minha reflexão vai ser sobre primeiras impressões. Porque a gente estava debatendo sobre coisas nada a ver e acabou caindo nesse assunto sem querer. De que você falou que quando a gente estudava no mestrado, você me enxergava como carinha dos joguinhos, que só ficava jogando joguinho e blá blá blá. E a pergunta Não, eu te enxergava como um vagabundo. Como um vagabundo. Dando um contexto, pessoal, que nas primeiras semanas que a gente começou o mestrado lá, a gente não tinha interagido direito, porque as aulas do mestrado não são iguais às aulas da graduação, né? Que é 5 dias na semana, você fica ali horas, assim, o período inteiro com as pessoas, né? A gente, dependendo aí das disciplinas que você faz, né? Você acaba encontrando 1 ou 2 vezes por semana aquele grupo de pessoas, né? E aí, então, a gente estava no começo do mestrado e a gente não tinha formado amizades ainda e eu via, né, o Xoxin, né, esse garoto aqui do podcast, passando uma das aulas, assim, foi a matéria mais difícil para mim do mestrado, que para você é a tua área, né, de maior proximidade acadêmica, mas para mim foi a pior matéria. E aí eu via você ali jogando Pokémon a aula inteira e eu, caralho, né, eu tô me esforçando aqui, virando noite, estudando pra dar conta dos textos, das reflexões, e eu tinha um desempenho, nessa matéria, meu desempenho foi horroroso, né, não é minha especialidade nem de longe, e eu sofria pra caralho nessa matéria. E aí, no começo, acho que nas primeiras, segunda semana, você também tirou umas notas ruins nos papers, só que daí você já pegou o estilo que devia ser feito, e dali pra frente foi só nas maiores notas, assim, que é por ranking, né, por sistema de A, B, C e tal, das notas. E aí só tirava A menos, né, esse tipo de nota, assim, A sendo a melhor nota da escala aqui pro pessoal. E eu, quando eu tirei um B menos, pra mim, eu tava no céu, né, então... E aí eu, caralho, velho, esse cuzão aí tá só jogando joguinho, tirando essas notas e tal. E aí depois, graças ao Chuco, né, essa lenda que a gente já mencionou em alguns episódios aqui, que ele fez essa ponte e a gente acabou, né, estando em 4 grandes amigos lá e no caso dele a gente levou a amizade adiante. Mas se não fosse por ele fazer essa aproximação, ia passar o mestrado inteiro te achando um bosta, assim, um cara muito otário. Eu cheguei a contar essa história, eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio aqui do podcast, só que na edição eu acabei tirando pelo ritmo da narrativa e tal, e até pelo limite de tempo, mas é isso. Mas é isso, te achava um cuzão. Aí depois a gente vai conhecendo a pessoa e aí tem certezas, né? Aí tem certeza que ele é um cuzão. Mas é isso, daí depois conhecendo a pessoa de fato, a gente vai vendo, né, que é um excelente amigo e tudo mais, a gente foi mantendo a amizade, né, tornando ela esse encontro semanal que a gente acabou criando aqui no podcast. Eu acho que a minha pior nota foi o primeiro paper mesmo, só pra deixar a curiosidade, acho que foi um D+, alguma coisa assim. Daí a segunda foi tipo um C, e daí depois foi A pra cima só. O B, acho que era tudo A, na verdade. Eu lembro, talvez eu tenha tirado um B no meio do caminho, mas não lembro. Enfim, então, cara, isso... Quando eu comentei sobre isso, eu lembrei de várias reflexões, porque, assim, meus grandes amigos, eles
sempre nascem de coisas ruins, assim, de um primeiro julgamento horrível. E não um julgamento que eu tenho sobre eles, mas às vezes um julgamento que elas têm sobre mim. Porque eu já tive relatos de vários amigos, assim, que quando me viram me achavam que era um mané, babacão, sabe? Ou um cuzão muito arrogante, ou um palhação tapado, sabe? Tipo aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, esse cara sem futuro aí. E eu não sei exatamente o porquê, mas eu não consigo deixar de achar isso muito, muito, muito engraçado. Vou contar uma historinha simples. Eu lembro de um grande amigo que eu fiz na minha infância, em que era o primeiro dia de aula, isso na terceira série, e a gente sentou, tinha que fazer uma atividade em grupo, em dupla, e aí a gente sentou, eu e esse cara, né, porque a gente não se conhecia e tal, era pra pegar gente que você não conhecia, blá blá blá, e a gente tinha que escrever um texto. A gente tinha que conversar, só que escrevendo no papel, a gente não podia falar nada, sabe? E essa era a grande atividade, era um WhatsApp de 1999, sabe? Sei lá. Uhum. E aí ele pegou a folha, a gente começou a escrever, e daí eu tentava puxar assunto com ele, e ele só falava, tipo, fala sério. E aí aquilo foi me irritando, cara, e eu comecei a xingar ele na folha, sabe? Falei, nossa, é burro, cara, cala a boca pra não falar essa merda aí. E aí a professora, né, deu a hora do intervalo, daí a professora falou assim, beleza, pessoal, agora eu quero que vocês peguem e me entreguem a folha. E assim, eu fui muito inocente, porque eu não achei que ia ter que entregar. Aí eu olhei aquela folha toda cheia de palavrão, tá ligado? Assim, tudo escrito, tudo com a minha letra, eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Aí eu fui riscando todos os palavrões no meio da folha, e assim que a gente saiu, ele me ofereceu uma bolacha e daí a gente virou amigo. Ou um biscoito, se você preferir. Foi nada a ver, sabe? E daí ele falou, você é meio chato, né, cara? Eu falei, mas... é você que ficava falando, fala sério, de onde veio isso, cara? E ele, eu assistia Caceta e Planeta, e eles ficavam falando isso, eu achava legal, quis replicar. E aí a gente virou grandes amigos. Só que, né, a gente não mantém muito, muito mais contato, mas é uma história que eu lembro com muito carinho, muita diversão. E é, no mínimo, engraçado perceber como as pessoas mudam e como o primeiro julgamento, ele quase sempre vai longe, né, cara? Pelo menos os que aconteceram comigo, eles são quase totalmente errados. E eu sei lá. É isso. Eu tava tentando encaixar isso como se fosse algo evolutivo, sabe? Mas eu acho que não tem relação, é só, tipo, sei lá. Uhum. Do tipo, esse cara, por ele se vestir de forma estranha, ele deve ser um boçal, sabe? Algo do gênero. Uhum. Não sei se isso se aplica de verdade. Esse relato aí se enquadra comigo, não só com você, mas eu também já tive outros grandes amigos que também a primeira impressão era tipo, nossa, que nada a ver, né? Esse cara aí é um otário, nunca vou ser amigo dele. E, né, tô eu aí quebrando a cara várias e várias vezes. Pois é, cara, e altos relatos, assim, talvez isso seja um viés de confirmação, né? Mas eu lembro, assim, se você me perguntar, tenho várias histórias, não só comigo, mas de outras pessoas que o primeiro contato foi horrível, sabe? As pessoas, tipo, meio que se odiavam, assim, ou, tipo, não gostavam, ficava, tipo, de preconceito, algo do gênero, e depois essas pessoas se tornaram grandes amigos. E aí agora eu tô pensando, se você tiver isso, né, quiser mandar aí uma história pra nós, eu ia achar bem maneiro. Né? Pois é. Só um parênteses também, que teve isso que eu acho que você já comentei, né? Do Chuco, que eu também não gostava dele no começo. Eu não gostava do Chuco também. Nossa, eu acho que eu nunca falei isso. Mas eu achava o Chuco muito... Falei, caralho, esse cara não... Muito amigão, né? Muito querendo ser o nice guy. Não, assim, o problema é que ele não era nice guy comigo. E aí eu ficava puto, eu falava, nossa, que arrombado, o cara não veio falar comigo, eu quero mal falar com ele não veio, filha da puta. Eu já achava que ele era over, assim, que tipo, nossa, cara prestativo demais, cara chato. Eu não, tudo que eu queria era um amigo, cara. Tava morando numa cidade nova, não conhecia ninguém, só queria fazer um amigo e o único filho da puta que era fácil de fazer amizade não vinha falar comigo, desgraçado. Vamos pra sessão mais, então? Bora lá. Então, sessão mais. Temos algum feedback, alguma indicação? Eu olhei aqui enquanto a gente tava discutindo agora e não tem feedback. Não tem e-mails, não tem mensagens no direct, então a gente vai ter que ir de indicação hoje. Sobre indicação, você tem alguma coisa pra indicar? Tá, então eu tenho uma recomendação, é um filme velho, de 2005, chama Coach Carter, Treino para a Vida, pra aproveitar aqui o nosso hiato de esportes. É um filme do Samuel Jackson. Ele é um técnico, né, de basquete, acho que é um time colegial, e você acaba se relacionando um pouco nessa discussão de ser julgado, né, primeiro julgamento, porque é meio que a história padrão, assim, de filmes de professor, né, que o cara começa sendo odiado pelos alunos, né, pelo pessoal ali que ele tá responsável por instruir alguma coisa, e depois o pessoal gosta e acaba sendo adorado e tudo mais. Então, é um filme muito bom, assim, mesmo já sabendo que isso vai acontecer no filme, é legal por todo
o desenvolvimento da história, os diálogos são muito bons. E, enfim, é Samuel Jackson, baita ator, gosto dele. E, né, NBA, de uma maneira aí meio distorcida, mas aí é uma indicação legal. Muito bem. Agora que você falou sobre, eu lembro que assisti esse filme. É bem maneiro mesmo. É empolgante e emocionante. Eu vou aproveitar a pegada de esporte, porque eu sinto muita falta de esportes, cara. Eu tô assim, tipo, eu tô sonhando pra assistir um jogo europeu, sabe? De futebol europeu, que tá foda. Então eu vou aproveitar o embalo. O que me supriu isso semana passada, que eu assisti, tipo, numa pancada só, foi o documentário Match Day, FC Barcelona, que é um documentário contando sobre a temporada, se não me engano, de 2017 e 2018 do Barcelona. Então, ele mostra a vida, o dia a dia dos jogadores, né? De todos os jogadores que compõem o elenco principal do Barça, até alguns do Barcelona B, que sobem pro time principal. E, cara, eu acho bem maneiro, assim, ver eles no seu dia comum, sabe? Porque a gente só vê eles como astros do esporte, né? Só jogando e não imagina que é uma vida, né, cara? Que eles têm filhos, enfim. Recomendo, porque a forma narrativa do documentário ela é muito boa, sabe? Mesmo eu sabendo os resultados, sabe? Eu ficava empolgado, assim, falava, caralho, muito bom. Eu sei o que vai acontecer, eu sei quanto vai dar esse jogo, sabe? Eu lembro dele. Uhum. Mas ainda assim, vale a pena, cara. Recomendo pra quem quiser aí suprir um pouco da necessidade de esporte. Tem um outro documentário também que eu tenho na minha lista, mas eu ainda não consegui assistir, que é a Juventus Prima Squadra, que é meio que a mesma pegada. Ambos Netflix. Beleza. Então, futebol eu tô bem afastado, já faz alguns anos, mas é bom. Documentários é um gênero aí, um tipo de produção que eu tenho consumido mais ultimamente. Nunca fui de assistir tanto, mas eu tenho aprendido a gostar. Então, se faz teu estilo, se você gosta do esporte, eu acho que é uma combinação excelente. Com certeza. Ainda mais com em tese, os melhores jogadores do mundo. Mas é isso? Então a gente vai para aqueles recadinhos agora? Sim. Se você tiver uma história curiosa sobre julgar alguém, sobre como você formou amizade, se começou nessa rixa, numa briga, algo assim, você pode mandar para nós uma mensagem no Instagram. Você pode mandar no meu, que é o @minxoxin, olá. Ou você pode mandar para ele, que é o @sbole. Ou, se você preferir mandar para nós dois ao mesmo tempo para ver quem vai ler primeiro a sua mensagem, você pode nos encaminhar para o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Se você quiser dar uma trabalhadinha no seu texto, deixar ele mais bonitinho, com uns parágrafos, você pode encaminhar então um e-mail para nós, que é o e-mail da semana @gmail.com. Repetindo, e-mail da semana @gmail.com. Isso aí. E também, né, já fez tudo isso, então dá uma passadinha no Instagram e segue a gente. Segue nosso perfil lá, que a gente precisa de mais de 100 seguidores para desbloquear os analytics e a gente conseguir entender um pouco melhor a nossa audiência. E também, né, já ouviu, já seguiu a gente, espalha a palavra, escolhe aquele episódio que você gostou, escolhe uma reflexão, uma discussão legal aí e encaminha para algum amigo que não conhece o nosso podcast, não conhece o formato podcast em si e, né, ajuda a espalhar a palavra, a iniciar conversas e conta pra gente também, né, se a pessoa gostou ou não e vamos fazer mais uma semana chegar a mais pessoas pra gente pensar um pouco mais na nossa vida e pelo que a gente já passou. Às vezes, então, a gente tem uma amizade aí que já tá tão presente na nossa vida que a gente não para pra refletir como é que tudo aquilo começou. E talvez seja uma oportunidade de vocês terem mais essa conversa. Muito bem. Então, hora do famoso tchau. Isso aí. Então, falou. Tchau. Até mais.